Iremos fazer agora uma análise do edital de matemática para esse concurso dos Correios. Né? Concurso cobrou a disciplina matemática, serão 10 questões de matemática e vamos analisar os assuntos cobrados, o conteúdo que foi cobrado pela banca IBFC para esse concurso dos Correios. Concurso muito esperado que veio a sair o edital. Dividi aqui em 10 conteúdos, foram 10 conteúdos cobrados pela banca. Tá? Primeiro conteúdo, números inteiros. E aí, dentro dos números inteiros, ele quer que você se aprofunde nas operações e propriedades, múltiplos e divisores. Tá? Então, dentro dos números inteiros, as operações com números inteiros entende-se que seriam as operações fundamentais, porém é interessante, além das operações fundamentais, multiplicação, divisão, adição e subtração, ver-se a questão de potência, potenciação e radiciação. Tá? E radiciação. Dentro dos números inteiros, tá? Seria interessante, sim, ver isso. Ok? Operações, né? Essas operações que falamos. Propriedades dos números inteiros, tá? Aquela questão toda do histórico dos números inteiros, quando surgiram, e múltiplos e divisores dentro dos números inteiros. Múltiplos e divisores. Múltiplos de números, divisores de um número. Tá? Quantos divisores tem um número? Seria interessante se estudar sobre isso aí. Regras de divisibilidade. Seria interessante. Quando é que um número é divisível por 3? Quando é por 2? Quando é por 4? Quando é por 5? Tá? Quantos divisores tem o número 50? Existe uma forma, uma regra para se fazer esse cálculo. Então, seria interessante estudar nesse ponto aí. E aí, problemas, de uma forma geral, envolvendo os números inteiros. Obviamente, as questões não vão trazer questões só de número inteiro. Por isso que ele diz tudo isso aí, porque ele vai pegar o número inteiro e associar a outro assunto desse edital e cobrar uma questão naquilo ali. Segundo tópico do edital, números racionais. São os famosos números fracionários, né, que envolvem frações. Os números racionais são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. Mais uma vez, operações e propriedades. Igualmente cobrou com números inteiros. O que eu acabei de falar, os números racionais são aqueles números da forma fracionária e que aí, muitas vezes, ao dividir, ele vai ficar um número decimal, não vai dar um número exato como números inteiros. O número inteiro já está dizendo tudo, o número é inteiro, sem ser quebrado. O número inteiro é o menos 10, é o 10, é o 15, é o menos 1, mas todos são inteiros, positivos e negativos. Números racionais, não. A fração 3 meios vai dar 1,5, que é um número decimal, um número que tem vírgula. Tá? Então, mais uma vez, o segundo conteúdo cobrado em matemática pela banca IBFC para os Correios. Terceiro tópico, números e grandezas proporcionais. Razão e proporção, divisão proporcional e a tão famosa regra de 3 simples e compostas. No curso nós estudaremos tudo isso, tá? De uma forma bem didática e prática. A regra de 3 composta é o nó para muitas pessoas. Mas nós temos uma forma bem prática de aprender a regra de 3 composta. E não poderia faltar porcentagem. Porcentagem, que inclusive no curso nós trabalhamos porcentagem justamente através de uma regra de 3. Então, aprendeu regra de 3, aprendeu porcentagem. Aprendendo o assunto regra de 3, estará aprendendo, consequentemente, porcentagem e resolvendo as questões. Deixando claro que existem várias formas de se resolver questões de porcentagem. A regra de 3 é uma delas, tá? E aí, dentro dessa métrica da porcentagem, vem o juros simples, tá? Juros simples, juros, capital, tempo, taxa e montante, tá? Juros simples. Juros é igual a capital vezes... Deixem-me apagar aqui rapidinho. Só uma breve demonstração do juros simples. Juros é igual a quê? Capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. JCIT sobre 100. É a fórmula do juros simples, né? Então, bem tranquilo esse conteúdo, juros simples. Bem tranquilo. Nem os juros compostos veio aí para dificultar nossa vida. Bem tranquilo, pessoal. Muito bom esse edital. Muito bom edital de matemática. Vai ter uma complicação só lá no finalzinho, vocês vão ver. Opa, chegou na complicação. Conteúdo 6,
Equações de primeiro e segundo graus. Isso aqui é uma complicação. Equação do primeiro grau tem um gráfico nesse estilo aqui, ó, linear. Equação do segundo grau, função do segundo grau tem um gráfico que é uma parábola, ou com cavidade para cima, ou com concavidade para baixo. Tá? Então, isso aqui é um assunto mais complexo. Deste edital, o assunto mais complexo são funções do primeiro grau e segundo grau, que nós iremos ver em nossas aulas no EAP Cursos e questões de concurso envolvendo esses assuntos da banca IBFC, tá? Questões da banca IBFC envolvendo esses assuntos. Sistema de medidas, e aí um assunto bem tranquilo, né? Sistema de medidas. E sistema monetário brasileiro. É o nosso dinheiro, tá? Esse aqui é bem tranquilo, esse 8, nosso dinheiro. São esses 8 assuntos cobrados em matemática pela banca IBFC para o concurso dos Correios. Tranquilo. O único que vai ter uma dificuldade, o 6, funções de primeiro e segundo grau. Os demais bem tranquilos. Sistema de medidas. Medidas de distância, metro, que é o padrão, e aí todos os outros, né? Sistema de medidas de massa, quilograma, grama, tá? E todos os seus submúltiplos, tá? Agora, os não decimais seria horas. Horas não é baseado em 10, né? Horas. Sistema de medida de horas. Horas é o quê? 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, então tem que estar atento a isso. Um dia tem 24 horas, então ele não é baseado em 10 como os outros. Aqui é tudo baseado em 10, tá? Vai pulando de 10 em 10, certo? O de horas não, é baseado em 10. O de horas não é baseado em 10. Metro é baseado em 10, que é o de distância. O de massa é baseado em 10. O de volume, que é litros, ml, quilolitros, é baseado em 10 em 10. Mas o de horas não. Tem que ter muito cuidado com questões envolvendo horas, para você não pensar que 1 minuto tem 100 segundos, nada a ver. 1 minuto tem 60 segundos. E a 10ª parte do minuto é 6 segundos e não 10. Tá? 1 minuto dividido em 10 partes dá 6 segundos cada um. Certo? Então, esses são os conteúdos do edital de matemática, bem tranquilo. Tá? E vamos ver rapidamente aqui o edital em si dos Correios. Ó. São 15 questões de língua portuguesa. E aí eu chamo a atenção para vocês no seguinte. 15 questões de português, cada questão vale 2 pontos. A pontuação total de português, 30 pontos. Você tem que ter um mínimo de 12 pontos para não levar o famoso ponto de corte. Ou seja, teria que acertar no mínimo 6 questões de português. Se acertar 5, está fora. Mesmo fechando as demais provas. Provas com ponto de corte é isso. Matemática são 10 questões. 8 conteúdos, como vocês viram, para 10 questões. Cada questão vale 1,5 ponto. 10 vezes 1,5, 15 pontos. Você tem que ter um mínimo de 6 pontos para não levar o ponto de corte. Tem que acertar pelo menos 40%. Né? 4 questões. Certo? 4 questões de matemática. Informática são 10 questões também. Porém, só vale meio ponto cada questão. No geral, valem 5 pontos. Tem que fazer um mínimo de 2 pontos para não levar o ponto de corte. E aí seriam 4 questões também de informática para se acertar, no mínimo. Conhecimentos gerais, 10 questões. Cada uma vale meio ponto. Tem que ter 5 pontos. Novamente, tem que acertar pelo menos 4 questões, valendo meio ponto, para não levar o ponto de corte de 2 pontos em conhecimentos gerais. E código de conduta e ética e integridade. São 5 questões, cada uma vale 1 ponto. Tem que acertar pelo menos 2 questões, 40% também, para não levar o ponto de corte e fazer 2 pontos. Total de questões, 50 questões. Total de pontos, 60. Total de pontos para não levar o ponto de corte, 30 pontos. Tranquilo? Então, no EAP Curso nós teremos todas essas disciplinas aí, trabalharemos todo o conteúdo do edital. Sem contar que já temos aulas gravadas de matemática, de língua portuguesa e de informática, que já abrange, pelo menos de matemática, já abrangemos 90% desse edital aí com aulas já gravadas, além de ter aulas que iremos gravar novamente revisando aquele assunto. Tá? Informática, a mesma coisa. Já temos muita coisa disponível para o aluno que vier
estudar no EAP Cursos. Já temos muita coisa, assim como o português também, o professor vai fazer um vídeo explicando, mas já tem muita coisa de português que o edital está pedindo, que já tem gravado e que ele vai revisar também, como faremos em matemática e informática. Então, é um edital muito bom, tá? Muito bom mesmo, bem tranquilo, e que dá para se estudar nesse período aí de pouco mais de 2 meses, estudar bem legal para fazer essa prova e acertar muita questão mesmo, acertar muita questão, para acertar muita questão e, quem sabe, ser um novo funcionário dos Correios. Certo, pessoal?